Muito bem, meus caros. Tudo jóia com todos vocês? Show de bola. Vamos a mais uma aula aqui voltada para o segundo ano do curso técnico integrado em eletromecânica do IFBA Campus Paulo Afonso. Nesta aula, eu irei discutir com vocês duas leis trigonométricas aplicáveis a triângulos quaisquer. Isto mesmo. Vocês vieram estudando trigonometria com o professor Fábio Coelho até recentemente e viram trigonometria no triângulo retângulo, viram a circunferência trigonométrica, show de bola. E as leis que irei apresentar aqui neste momento, elas são aplicáveis a quaisquer triângulos, tá? Não só o triângulo retângulo, mas o acutângulo e o obtusângulo. Lembre que essas três nomenclaturas dizem respeito à classificação dos triângulos quanto às medidas de seus ângulos. O triângulo retângulo é aquele que vai ter um ângulo reto, 90 graus. Acutângulo, todos os ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, agudos. E o triângulo obtusângulo é aquele que possuirá um ângulo medindo mais do que 90 graus, tá? Lembre que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre medirá 180 graus. Inclusive no meu canal há vídeo demonstrando isso matematicamente, provando, construindo o porquê disto, à luz da geometria euclidiana plana. Beleza? Então vamos embora. Eu vou projetar aqui minha tela, só um instantinho. Projetando tela. E vamos para o meu quadro lindo. Show! Tela projetada. Primeiro tópico desta aula, que possui 2 pontos a serem discutidos, lei dos senos. Gente, toda vez que você lê, ouvir esta frase, ok? Entenda, eu estou aqui diante de uma ferramenta matemática que é aplicada a qualquer triângulo no plano, tá? Então, você tem o poder matemático concebido a um estudo envolvendo triângulos de qualquer ordem, tá? De qualquer classificação possível, quanto aos ângulos ou quanto aos lados. Lembre-se que quanto aos lados, os triângulos podem ser isósceles, equilátero ou escaleno, beleza? Venha comigo aqui para agora a lei dos senos. Bem-vindos e bem-vindas, tá bem? Por que falar sobre lei dos senos com respeito a triângulos? O que é que isso me ajuda matematicamente falando? Por que isso veio à tona matematicamente falando, tá? Lembre que quando eu estou analisando um objeto geométrico, eu estou interessado em descobrir medidas, em relacionar medidas. E que, doravante, eu use isso no meu dia a dia, tá? Na profissão que eu venha a ter, a possuir, ou no meu dia a dia como uma pessoa que necessita de matemática para alguma finalidade. Então, esta ferramenta, ela permite a gente relacionar ângulos internos de um triângulo, tá? Com as medidas de seus lados e em triângulos quaisquer, beleza? Após essa ferramenta aqui ser construída por mim junto a vocês, ok? Eu vou falar sobre a lei dos cossenos. Também é outra ferramenta dentro de um contexto que eu irei mostrar qual é esse contexto, eu posso aplicar, beleza? Então, primeiramente, a gente vai desenvolver esta ferramenta, eu vou construir com vocês. E, ao fim, deixo a informação sine qua non, sem a qual não poderia ser, tá? Para você saber quanto utilizar essa ferramenta, matematicamente falando, em um problema ou no meu dia a dia. Tranquilo? Então, como funciona a construção de tal ferramenta matemática? Eu vou baixar aqui, já deixei pré-estruturada a situação para a qual nasce a lei chamada lei dos senos. Então, considere uma circunferência, veja o contorno verde, considere uma circunferência, em que eu tenho marcados sobre ela 3 pontos. A, B, aqui B, e C. A, C, B, A, B, C, enfim, tá? Na hora que eu conecto esses pontos, 2 a 2, por um segmento de reta, o que eu formo? Um triângulo. Então, eu tenho um triângulo aí, ABC, que está circunscrito. Ele está circunscrito por uma circunferência, o que vai dizer que ele está inscrito dentro, na região interna, tá? Que é o círculo. Circunferência, eu posso chamar apenas de disco, tá? E no interior desse disco plano,
eu tenho um triângulo ali inscrito. A volta, por fora dele, eu falo que ele está circunscrito pela circunferência. Repito, essa linguagem cai muito em problema, em vestibular, em concurso, enfim. E se eu não souber o que significa, eu não faço, tá? Então, posso falar que o triângulo aqui ABC, ele está inscrito a esta circunferência. E como surge a lei dos senos? Primeiro, se eu tenho uma circunferência, o que é natural que todo mundo faça? Vá lá e marque o centro dela. Lembre que o conceito de circunferência diz respeito a um lugar geométrico que é o conjunto de pontos que equidistam de um ponto que é chamado centro da circunferência. Então, todos os pontos que estão aqui na borda, formando esse contorno circular, tá? Eles equidistam do centro, é o chamado raio. Isto é, até a mesma distância, da borda até o centro. Qualquer ponto que eu pegue no contorno verde e trace ele em linha reta até o centro, chamar esse centro aqui de O, ok? Eu tenho um raio. Então, se todos têm a mesma distância com relação ao ponto O, eu tenho um lugar geométrico, que é esse contorno, no plano. Beleza? Muito bem. Então, tá aí, marquei meu ponto O. Se em termos geométricos, no plano, estamos interessados em descobrir medidas, tá? E você poderá descobrir medidas sem precisar ir com a trena e estar medindo, ir com a régua e estar medindo. Conhecendo alguns parâmetros do objeto geométrico, eu consigo descobrir medidas que são até inacessíveis. Que para poder eu medir, por exemplo, eu teria que percorrer quilômetros. Imagina você medir o tamanho de uma árvore com a trena, uma árvore razoável, com muitos aí metros de altura, tá? Uns 20 metros de altura, só que você não sabe. Você vai subir lá para chegar na copa da árvore, no topo, vai despencar uma trena, não é bem assim, tá? Tem como você medir a altura de uma árvore pela sua sombra. Pela sombra projetada por essa árvore num solo plano, em horário do dia, você consegue por semelhança de triângulos. Beleza? Volta comigo. Então, na hora que eu já venho e marco esse centro da circunferência, outra coisa que todo mundo tem que fazer quando tiver uma circunferência dentro da sua vida, dentro da sua frente. Na sua frente, trace raio. E aí, claro, lembre que além do raio, quando eu junto um raio com outro raio, na mesma direção, a gente tem um diâmetro. Só que antes de traçar o raio aqui, como eu tenho um objeto que é um triângulo, eu quero trabalhar com medidas de ângulo interno e tamanho de lado, vamos marcar aqui quais são os lados, quais são os ângulos, de modo genérico, geral, sem saber. Porque dependendo do caso que eu esteja estudando, aí eu posso ter as respostas, já saber quanto mede o ângulo, já saber quanto mede um certo lado e descobrir os outros. Aqui a gente vai construir a ferramenta, eu vou demonstrar para vocês. Então eu vou trabalhar com letrinhas para situações de problema que venham com números, beleza? Então, bem tranquilamente aqui, ó, vou marcar que no vértice A eu tenho um ângulo de medida alfa, qualquer possível, tá? Lembre que eu vou fazer a demonstração aqui para um triângulo ABC, que pode ser qualquer possível. Acutângulo, retângulo, obtusângulo, isósceles, equilátero, escaleno, vai se aplicar analogamente a outros triângulos. Vou chamar aqui meu ângulozinho no vértice B de beta, e meu ângulozinho aqui no vértice C, eu vou chamar de gama. Deixa eu ver como é que está meu volume aqui. Tá ótimo. Uma vez que marquei cada um dos ângulos genéricos, vou marcar também cada um dos lados, de modo genérico. Então, oposto ao vértice A, eu vou chamar aqui esse carinha de Azinho, medida Azinho. Acho que a cor verde não ficou muito boa. A circunferência está verde já, né? Vamos pegar o vermelho aqui, ó. Beleza? Estou dizendo que o tamanho do segmento de B até C, bem como de C até B, vale Azinho. Beleza? Aqui o tamanho de A até C, vou chamar de Bzinho. E o tamanho de A até B, vamos chamar de Czinho. Ou seja, veja que é bem comum a gente chamar um lado oposto a um vértice pela mesma letra daquele vértice, só que com letra minúscula. Lembre que ponto representa a geometria plana por letra maiúscula do nosso alfabeto. E tamanho de um segmento, quanto ele mede, por letra minúscula mesmo. Beleza? Então tá aí lados quaisquer, ângulos quaisquer. E eu quero achar uma relação entre tamanhos de lados e tamanhos de ângulos internos a esse triângulo ABC, que o seno possa aparecer e me ajudar de alguma forma. Aí lá atrás, vocês aprenderam a usar seno como razão trigonométrica em quê? Em triângulo retângulo, não foi?
Então, qual a ideia? Se eu conseguisse aparecer, se eu conseguisse fazer aparecer aqui, triângulo retângulo, eu tranquilamente, aplicando um seno aí a um ângulo agudo, teria cateto oposto sobre hipotenusa. Essa é a ideia. Use o que você já tem para ir construindo algo novo. A ciência caminha assim. Fundamentação teórica, novas descobertas. Fato anterior levando a fatos posteriores. Então, vou pegar aqui minha canetinha e agora vem o nosso raio. Fala em circunferência, gente. Lembre de sempre marcar centro dela e traçar raio, tá? Em especial aqui eu vou traçar o diâmetro. Foi assim que se originou aqui esta ferramenta. Dobro do raio. Então, do vértice C lá em cima, vou traçar primeiro aqui, ó, um raio que vai de C, um ponto da circunferência até o centro dela, raio R, tá? Eu vou continuar na mesma direção com esse raio. E aí, quando a gente continua e atinge o lado, a borda de baixo da circunferência, tá? A parte de baixo da circunferência, eu construí outro raio, né? Do centro O até atingir a borda aqui, outro raio. Vou marcar um ponto. Vou marcar um ponto e chamar esse ponto aqui, ó, de C', fazendo uma contraposição ao C lá em cima, tá? E aí de O até C', raio, de O até C, raio também. Tranquilo? Se agora, observa isso, volta para a cor laranja. Se agora você pega e liga o vértice A que pertence à circunferência de cor verde, se você o liga até o ponto C', você montou um outro triângulo aqui. Qual seja ele? A, C, C' lá embaixo. Observa isso. E esse A, C, C', ele será um triângulo retângulo. Por que ele será um triângulo retângulo? Olhe para o ângulo alfa. Olhe para o ângulo alfa associado ao vértice A, no triângulo ABC. Tá olhando? Pronto. Esse ângulo alfa, ele aponta para que arco de circunferência? O arco BC. Mas, vou pegar a cor roxa, se eu traçar agora o ângulo que sai do segmento AB e vem até atingir o segmento AC', esse ângulo todinho aqui na cor roxa, observa isso, ó. Esse ângulo todinho na cor roxa que sai do segmento AC e vai até o segmento AC', ponto A até C'. Esse ângulo todo, gente, ele vale quanto? Ele vale 90 graus. Para quem lembra do teorema do ângulo inscrito numa circunferência, sabe que um ângulo inscrito, ele sempre vale a metade do arco de circunferência para o qual ele aponta. Este ângulo aqui no vértice A, que sai do lado AC, preste bem atenção, e vai até o lado AC', tá? Ele está apontando para qual arco? Vou pegar a cor vermelha, ó. Qual arco de circunferência esse ângulo roxo que chama de 90 graus? Ele está fazendo referência para esse arco todinho aqui, ó. O arco para o qual ele aponta é aquele que está numa extremidade do segmento que forma ele e na outra extremidade do segmento que o forma. Quais são os dois segmentos que formam o ângulo de 90 graus na cor roxa aqui? É o segmento AC, observe, e o segmento AC'. Este ângulo aqui no ponto A, ok? Lembre que A é um ponto da circunferência, é um ângulo chamado ângulo inscrito. O ângulo que está associado ao centro é chamado ângulo central. Beleza? Lembre de arcos e ângulos na circunferência, que vocês viram com o professor Fábio. Então, se AC com AC' está formando esse ângulo roxo, e esse ângulo roxo aponta para que arco de circunferência? Daquele C' lá de baixo, ó, até chegar em C, vértice lá em cima, ponto da circunferência, tá? Então, os lados que formam um ângulo de 90 graus são lados que estão apontando para que arco de circunferência? O arco de meia volta. E o arco de meia volta vale quanto? 180 graus. Teorema do ângulo inscrito, o ângulo inscrito sempre vale metade do arco angular para o qual ele está apontando. Olhe que massa isso. Então você conseguiu do triângulo ABC, partindo de um vértice desse triângulo, formando o dobro do raio, que é um diâmetro, tá? Todo segmento de reta da circunferência, que passa pelo centro da circunferência e continua na mesma direção até atingir a própria circunferência,
você tem um diâmetro, o dobro do raio, raio mais raio. Você conseguiu formar um triângulo AC, C', que é um triângulo retângulo, meus amados. Delícia, né? Não é delícia isso? Então eu posso aplicar seno nesse triângulo retângulo. E mais, ao fazê-lo, eu vou estar mexendo, ora com alfa, ora com beta, ora com gama. Bastar nos A modificar a confecção do triângulo retângulo. Se para um lado, se para o outro. Tá? Com a noção de ângulo inscrito, fica fácil perceber isso. Aí eu vou apagar algumas construções que eu já fiz aqui para diminuir um pouco o tanto que eu já escrevi e vou partir para as aplicações do seno aí no triângulo retângulo que acabei de formar. Então, vocês perceberam a sacada? Eu estou caminhando para achar novas maneiras de relacionar ângulo com tamanho de lado em triângulo qualquer. Agora em triângulo qualquer. Eu uso o que eu já tinha antes para atingir triângulo qualquer. Mas eu sabia como mexer com seno no triângulo retângulo. Então só é construir triângulo retângulo e daí achar consequências para triângulos quaisquer. Beleza? Então eu vou tirar essa partezinha aqui que eu já copiei para vocês, vou apagar um pouco, tá? Para não ficar muito rabisco. E agora venha comigo aqui no desenvolvimento da lei dos senos depois desse cenário já confeccionado, tá? Então comigo aqui, acompanha, ó, do triângulo AC, C', que a gente pode traduzir daí o seno em termos de ângulo e lado. Beleza? Tá aqui 90 graus, é o ângulo associado ao vértice aqui A, no triângulo AC, C', é um ângulo inscrito, já descobrimos por quê, vale 90 graus inclusive, tá? Ele é metade do arco para o qual ele está apontando, por ser ângulo inscrito, meia volta 180, metade então 90, beleza? Na hora que eu quero aplicar seno aqui, eu tenho que saber quanto mede aí um dos ângulos agudos. Eu sei quanto mede aí um dos ângulos agudos? Veja que eu não sei aqui como trabalhar com alfa. Você não vai ter como trabalhar com alfa. Tá? Alfa não é o ângulo todinho em A para o triângulo AC', tá? Alfa é parte desses 90, ele é menor que 90. Gama aqui em cima, ó, lá no ponto C, ele não está completo no triângulo AC', só tem uma parte dele. Então só poderia mexer onde? Com qual ângulo poderia mexer? Apenas com esse ângulo aqui embaixo, ó, que está lá no vértice C'. E aí você vai perguntar, professor, mas que ângulo é esse aqui embaixo que o senhor está destacando aí? Quanto mede ele? Que ângulo é esse genérico? Eu quero que vocês observem com muita perspicácia os segmentos que formam esse ângulo azul aqui embaixo no vértice C'. Quais são os segmentos? C''A e C''C. Tá apontando para qual arco? Quem me diz? Ó, olha o arco que o ângulo azul que eu marquei, pintei lá embaixo, está apontando. Qual arco ele está apontando? É o arco de circunferência CA, no sentido anti-horário. CA. Mas esse arco também é um arco que tem qual ângulo apontando para ele? Exatamente. O ângulo beta aqui, ó. Vou colocar na cor azul. Exatamente. O ângulo beta aqui, ó. Vou pintar ele também. Veja que esse ângulo que eu chamei de beta, ângulo qualquer, associado ao ângulo inscrito, é um ângulo inscrito no ponto B. Ele está apontando para qual arco? Para o arco CA. Se o ângulo aqui embaixo, em C', na cor azul, que eu coloquei azul propositalmente para vocês perceberem a associação, também aponta para o mesmo arco, e ambos, tanto o ângulo aqui em C', bem como o ângulo aqui em B, são ângulos inscritos, tá? Porque estão no interior da circunferência formados num ponto que está em cima da circunferência, ângulo inscrito nela, portanto. Se eles apontam para o mesmo arco, eles têm a mesma medida. Então, meu ângulozinho beta qualquer, ele também está aqui, ó. Olha que interessante. E este ângulo aqui em C', ele é um ângulo agudo. Porque 90 graus está aqui, ó, associado ao ponto A. Perceberam? Muito bem. Então, note que o fato de você fazer aparecer um triângulo retângulo aí para usar a ferramenta anterior e que permita descobrirmos uma nova ferramenta agora para triângulos quaisquer, se ajusta perfeitamente. Porque eu consegui manter um mesmo ângulo qualquer de um triângulo ABC qualquer aparecendo no triângulo retângulo que acabamos de formar. Perceberam isso? Muito bem. Então, agora, voltando para o nosso triângulo AC',
o que ocorre se eu aplico o seno em beta, que está ali bonitão? Seno em beta, venha comigo aqui bonitão, ó. Cateto oposto, qual o cateto oposto a beta aqui? É o tamanho Bzinho, que eu chamei o tamanho para o lado que vai de A até C. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? É o segmento oposto ao ângulo de 90 graus, que é exatamente o cara que sai de C e vai até essa linha, ou seja, 2 vezes o raio. Se eu chamar o raio aqui de R, então tenho 2R. R mais R, 2R. Tá? Aqui, ó, 2R. Delícia. Eu ainda posso escrever um pouco mais, ainda posso melhorar um pouco aqui minha estrutura. Posso deixar assim meu seno de beta também? Por hora posso. Eu estou iniciando a construção da ferramenta. Mas se você quiser manipular um pouco ainda aqui essa escrita, você pode. Você pode pegar, por exemplo, o 2R, que é um dos lados do triângulo AC linha, e passar ele para outro membro. E trazer o seno para cá. Eu já vou fazer isso aqui porque, no fim, a nossa ferramenta vai ficar com a cara que é um lado do triângulo qualquer, tá? Está para o seno do ângulo oposto a este lado. Beleza? Então, eu já vou começar a escrever com essa cara. Então, aqui, isolando o nosso 2R, eu ficaria com 2R, vá acompanhando comigo, fazer mais bonito, igual a B sobre seno de beta. Eu começo aqui a escrever uma estrutura, deixa eu pegar aqui a cor roxa, a gente começa a escrever uma estrutura, nesse momento, em que eu tenho uma fração cujo numerador é um lado do triângulo ABC, que é um triângulo qualquer, beleza? Está circunscrito, isto é, inscrito na circunferência. E este lado está sobre quem? O seno do ângulo oposto a este lado. Opa! Então, será que eu consigo construir várias frações num triângulo qualquer que sempre seja o lado do triângulo sobre o seno do ângulo oposto a este lado? Será? Tá? Se sim, então eu vou ter uma linda ferramenta matemática que relaciona tamanhos de lados de um triângulo, tamanhos de lados de um triângulo, com o seno dos ângulos internos, ora oposto, um por um, ao lado que eu tomei. Beleza? Então, primeiro ponto aí. Se eu continuo agora com a nossa escrita, já mexi com o ângulo beta, né? Se eu continuo agora com a nossa escrita, olha que lindo. Vou pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui a cor preta. Se agora a gente vem aqui no ponto C' e liga C' com B, epa, o que aconteceu? O ângulo agora em B, no triângulo, olha para o triângulo B, C, C'. Você está pegando a mesma ideia que você usou lá em A, C, C'. Se eu pego o triângulo B, C, C', ou C', B, C lá em cima, você tem um ângulo aqui no vértice B desse triângulo, que está dentro da circunferência. Nesse ponto que pertence à circunferência, em B. O ângulo ali, vou pegar a cor aqui, deixa eu ver uma cor legal, pegar verde. Você tem esse ângulo aqui agora em B, ó, que sai do lado BC e vai até o lado BC'. Esse ângulo aqui na cor verde que eu acabei de exibir, mede quanto, gente? Muito show! 90 graus também. Por quê? Porque o ângulo aqui, lá do lado BC para o lado BC', ele é um ângulo inscrito, beleza? E está apontando para qual arco? Vamos pegar a cor vermelha. Qual arco? O arco que sai de C, vem, passa por A, até chegar em C'. Se o ângulo inscrito é formado pelos lados BC e BC', as extremidades desses lados estão apontando para um arco de circunferência. E meia volta vale 180 graus. E eu sei, pelo teorema do ângulo inscrito, que o ângulo inscrito ele mede metade do arco na circunferência ao qual ele corresponde. Delícia? Delícia. Então você acabou de ver, de enxergar um outro triângulo retângulo. Deixa eu tirar agora essa marcação e venha comigo. Agora, qual triângulo retângulo? B, C, C'. Ou você pode falar C', B, C, tá? Que tem 90 graus no ponto B, no vértice B. E aí? Dá para mexer com gama lá em cima no momento? Não. Por que não dá? Porque não tem um gama todo. Lá no ponto C, para o triângulo BC, C', eu tenho só uma parte de gama, não posso. Beta também não posso mexer agora, eu já mexi até com ele.
Beta está sendo só parte de 90 graus. Então, só me resta aqui mexer com o ângulo que estaria aqui em C', embaixo. Assim como a gente fez antes com o beta. Bora marcar esse ângulo? Pegar aqui... Pegar o laranja, não, pegar o preto. Na hora que a gente vem aqui, gente, ó, e marca... Deixa eu tirar esse tamanho C daqui, para não ficar muito mais para cima. Na hora que a gente vem aqui e marca esse ângulo na cor preta, observe o triângulo BCC'. Na hora que eu marquei esse ângulo aqui na cor preta, em C', restrito ao triângulo BCC', que tem 90 graus, no ponto vértice B, que ângulo é esse aqui embaixo? É só olhar para os segmentos que formam ele, CC' e C'B. Está apontando para qual arco? Esse arco aqui, ó, que vai de B, até chegar lá em C. Este arco aqui está sendo apontado por qual ângulo também escrito? Delícia, né? Alfa, aqui na cor, ó. Colocar ele com pintadinho de preto também. Olha que alfa é formado pelos lados AC e AB. Tá apontando para o mesmo arco, gente. Tá? Então eu sei que o ângulo que está aqui embaixo, no vértice C' para o triângulo BCC', também é alfa. Porque ambos apontam para o mesmo arco de circunferência. E são ângulos inscritos. Beleza? Então eu vou apagar aqui esse rabisco para mostrar para vocês onde é que estava lá a extensão do ângulo a partir do arco de circunferência. E eu posso, mais uma vez, agora trocando o triângulo, aplicar o seno em alfa. Então já vou ter mexido com o beta, agora com alfa, e de modo totalmente semelhante, a gente consegue mexer com gama. Só é para isso, só nos basta para isso, traçar um outro diâmetro que não seria esse. É só passar um diâmetro que, em vez de partir de C até atingir o lado oposto, a parte de baixo, tá, da circunferência C', eu posso pegar, por exemplo, a partir de B. Se eu pego de B e traço um raio até O e controlo a mesma direção até atingir o outro lado da circunferência, eu tenho 2R. Eu vou conseguir mexer com gama igualzinho eu já mexi aqui com beta, e agora eu vou mexer com alfa. Tá bem? Aí eu vou construir até aqui, e como o caso de gama é análogo, a gente vai conseguir construir também e fechar nossa ferramenta Lei dos Senos. Então, descendo um pouquinho, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho, para vocês não saírem da tela comigo, né? Continuarem aqui na tela. Ó. Agora, vamos mexer com o triângulo BCC'. 2 pontos. Aplicando seno em alfa, observe, cateto oposto a alfa, do outro lado. Mede quanto? Azinho. Olha isso. Sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O nosso diâmetro 2R. Então, posso escrever aqui 2R. Bom, e escrevendo essa igualdade de modo a deixar o lado relacionado com o seno do ângulo oposto a ele, eu então posso trazer a seguinte implicação, isolando 2R, acompanha a linha de raciocínio. Então, nosso 2R fica igual a quem? Ao Azinho sobre seno de alfa. Beleza? Vou deixar aqui também com nossa cor roxa. Aí, meus amados, da nossa construção lá no triângulo ABC, prolongando um diâmetro e conectando vértices desse diâmetro, a gente consegue formar sempre um triângulo retângulo e achar o arco de circunferência que está relacionado a esse ângulo inscrito. E a gente percebeu que tanto beta quanto alfa a gente conseguiu, de fato, trabalhar seno e num triângulo retângulo que formávamos. E veja, o resultado é que eu estou sempre mexendo com a medida de um lado do triângulo ABC, que é o triângulo qualquer, bem como com Bzinho, que é uma medida também de um lado do triângulo ABC qualquer, bem como com beta e alfa, que são medidas de ângulos do triângulo ABC qualquer. Isso implica dizer, se agora, observa comigo, olha que interessante, se eu volto para a minha construção e no lugar de traçar um diâmetro saindo de C para baixo, se pegássemos toda essa escrita aqui, ó, e traçássemos, por exemplo, um diâmetro que sai de A, vai passar por O, vai continuar até atingir a borda oposta na circunferência. Ou fizesse de B, B passando por O, até atingir a borda oposta. O gama ficaria livre, igual ocorreu com alfa e com beta.
E também, portanto, de modo análogo, nós conseguiríamos traçar mais um diâmetro para deixar gama livre lá em cima, e nós chegaríamos também ao fato de que, acompanhe comigo, ó, na hora que eu faço o seno de gama, isso daria o lado oposto a ele, Czinho, sobre 2R. E aí, organizando aqui, deixando sempre o lado relacionado com o seno do ângulo oposto a este lado, eu isolo 2R, nosso diâmetro, e fico com Czinho sobre o seno de gama. Vou destacar isso também. Ó. E aí eu quero que você observe comigo. Eu tenho uma igualdade obtida aqui ao fim, que é o diâmetro da circunferência, 2R, igual a C sobre seno de gama. Tenho também o mesmo 2R igual a A sobre o seno de alfa. E temos 2R igual a B sobre seno de beta. Todos são iguais a 2R. Então posso igualar todo mundo. Conclusão? Qual é a sua conclusão, meu caro? Portanto, caros e caras, nós temos que o nosso azinho, na ordem das letrinhas agora, tá? Azinho sobre, fazer mais bonito, seno do ângulo oposto a ele, alfa, num triângulo qualquer ABC, deverá ser igual ao lado Bzinho sobre o seno do ângulo oposto a ele. Delícia. Tentando fazer o mais bonito aqui para vocês, tá? Aí eu reescrevo às vezes, fica bem bonitão. E C sobre o seno do ângulo oposto a tal lado no triângulo qualquer. Só que vocês sabem que essas igualdades só puderam ser aqui postas porque todas foram iguais a quem? A 2R. É isso aí, tá? Esta, prezados e prezadas, esta é a famosa lei dos senos. Ou seja, toda vez que eu tiver um triângulo qualquer, retângulo, acotângulo, obtusângulo, isósceles, escaleno, equilátero, eu sempre posso, você sempre pode exibir uma proporção, uma proporcionalidade e igualdade entre frações, beleza? Vou deixar aqui bem bonitão para vocês, ó. Sempre vocês poderão exibir uma proporcionalidade, isto é, uma igualdade entre frações, tá? A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como C está para o seno do ângulo oposto a ele. Ou seja, você estabeleceu uma relação entre cada medida, Azinho, Bzinho, Czinho, dos lados de um triângulo qualquer, sobre o seno das medidas dos respectivos ângulos internos do triângulo ABC, alfa, beta e gama, tá? Mas cada seno aplicado ao ângulo exatamente oposto ao lado para o qual tem o numerador, tá? Então, quando você volta aqui na figura, ó, olha que lindo quando você vê a construção, de onde vem as coisas, né? Quando você olha para esse triângulo de lados escuros, na cor preta, triângulo A, B, C. Aí você pega aqui o lado de medida Azinho, por exemplo, está aqui Azinho, ó. Você escreve Azinho sobre o seno de alfa, que é o ângulo interno no triângulo ABC, oposto ao lado Azinho, tá? Isso é igual a você pegar Bzinho aqui, ó, e escrever ele sobre, fração, o seno do ângulo oposto a Bzinho, beta. Que ainda é igual a você pegar o lado Czinho aqui embaixo, observe Czinho aqui embaixo, sobre o seno do ângulo oposto a ele, gama, aqui em cima. E aí você vai perguntar ao fim, professor, essa ferramenta vai me ajudar para atacar quais problemas? Tu tem um triângulo qualquer, não é triângulo retângulo, tá? Triângulo acotângulo, obtusângulo. Aí digamos que você conheça lá quanto mede um ângulo, tá? Nesse triângulo, e conhece também quanto aí medem dois dos lados. Tu conhece um lado como medida 3 centímetros, um triângulo, o outro 5 centímetros, e sabe que um dos ângulos, por exemplo, é 30 graus. Você consegue saber qual é o outro ângulo
aí, e não só o outro ângulo, mas também os outros ângulos você consegue. Primeiro você mexe com a proporção envolvendo dois dos lados, e aí dois dos ângulos. Como eu sei quanto vale Azinho, Bzinho e alfa, é só substituir os valores. Azinho 3, Bzinho 5, seno de 30, 1 sobre 2. E aí eu vou achar o seno de beta igual a um número. E aí se tiver seno de beta igual, por exemplo, a raiz de 3 sobre 2, eu sei que beta vale 60 graus. É um ângulo notável. E na hora que eu sei quanto mede beta, se eu já sabia quanto mede alfa, eu descubro facilmente quanto mede gama. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então descubro o outro ângulo também. E eu consigo descobrir essa última medida aqui? Consigo também. Porque na hora que eu descubro o último ângulo e faço o seno dele, eu tenho um número. Então eu poderia trabalhar agora com quem? Pegar essas duas últimas frações, ó. Já sei quem é Bzinho, já sei quem é seno de beta. Vai ter um número aqui no lugar de Bzinho, vai ter um número aqui embaixo. Vai ter um número aqui embaixo, o seno de gama, e você vai então isolar Czinho na proporção aqui que tu tem igualdade de frações, tá? Tô dando as orientações de como vocês vão encarar problemas para utilizar essa ferramenta, beleza? Mas claro, não fiquem aperreados porque exercícios eu vou resolver para vocês em aula ao vivo também e vou passar para vocês treinarem, é claro. E o que é mais magnífico quando a ferramenta da lei dos senos ela fica prontinha aqui para vocês verem, vou tirar dos rabiscos das explicações que eu dei, é o seguinte, que caso você pegue um problema, caso se depare com uma situação problema, em que o triângulo está inscrito a uma circunferência, isto é, ele é circunscrito por uma circunferência, você poderá também descobrir o raio. Que incrível, gente. Você poderá também descobrir o raio, caso não seja dado, o raio da circunferência. Tá? Se você sabe quanto mede um dos lados desse triângulo e quanto mede o ângulo oposto a este lado, tá? É só substituir aqui o valor do lado, o valor do ângulo, calcula o seno desse ângulo, dá um número, fica um número sobre o número igual a 2R. Para eu achar R, faço o quê? 2 está multiplicando, vem dividindo e acha o valor de R. Olha que incrível! E assim finalizamos a lei dos senos. Próximo vídeo falarei sobre a lei dos cossenos. Um abraço.